O silêncio que habita o número 24 da Rua do Paço não é a ausência de som. É a presença de algo que se recusa a partir. Em Salvador, onde a luz do sol costuma lavar as mazelas da história com seu brilho intenso e dourado, existe um ponto onde a sombra parece ganhar densidade própria, um refúgio de pedra e memória que desafia a lógica dos vivos. Se você aprecia o mistério que pulsa nas entrelinhas do tempo e quer se aprofundar nos segredos que a Bahia guarda sob o chão de pedra-sabão, inscreva-se agora no nosso canal, pois o que vamos revelar hoje não é apenas um relato, é um convite para olhar para trás e entender que certos crimes nunca encontram o descanso do esquecimento. Estamos falando da Casa das Sete Mortes, um casarão colonial que desde o século XVIII observa a cidade com janelas que parecem olhos vazios, aguardando pacientemente por aqueles que ousam desafiar o que permanece trancado entre suas paredes. A história deste casarão não começa com tijolos ou arquitetura, começa com sangue. No ano de 1755, o ar em Salvador era pesado, carregado com a umidade vinda da Baía de Todos os Santos e com os segredos dos casarões que subiam a ladeira do Pelourinho. Naquela época, o padre Manoel de Almeida Pereira habitava o imóvel, um homem de fé que compartilhava a residência com 2 escravizados e um terceiro homem, cuja identidade se perdeu na névoa dos séculos. Naquela noite, o silêncio do casarão foi rompido por algo que as crônicas da época descreveram como uma carnificina. 4 corpos foram encontrados em uma cena de violência que desafiava a compreensão dos investigadores coloniais. Facadas, cortes profundos, uma brutalidade que transformou o interior da casa em um cenário que nem a luz das velas conseguia iluminar inteiramente. O que teria levado alguém a tamanha fúria dentro daquelas paredes? Seria um acerto de contas espiritual, uma traição mundana ou algo ainda mais obscuro, escondido nos porões da psique humana? O crime nunca foi totalmente desvendado, deixando para trás apenas a incerteza e o nome que marcaria a propriedade para sempre. A população local, sempre atenta aos sussurros que ecoam pelas esquinas, começou a criar suas próprias versões, tecendo uma colcha de retalhos sobrenaturais sobre o ocorrido. Algumas vozes diziam que o número de vítimas era superior a 4 e que o apelido de Casa das Sete Mortes não era uma metáfora, mas uma contagem precisa de almas que nunca abandonaram o casarão. Outras narrativas, passadas de pais para filhos nas ruas do Santo Antônio além do Carmo, sugeriam um elemento de vingança doméstica. Seja qual for a verdade, a energia do local saturou-se de agonia. O apelido alternativo, Casa das Sete Facadas, reforça a ideia de que o trauma não terminou quando o coração das vítimas parou, mas apenas encontrou seu novo estágio de existência. À medida que os séculos avançaram e a estrutura do casarão começou a sucumbir ao tempo, a aura de maldição apenas se intensificou. O sobrado, com sua fachada austera e janelas de guilhotina, tornou-se um marco geográfico do horror baiano. Passar por ali, especialmente após o cair da noite, é uma experiência que muitos moradores da região descrevem como um teste de coragem. Não se trata apenas de medo do escuro, mas de uma sensação física, uma pressão súbita na nuca, como se o ar se tornasse rarefeito e carregado com a eletricidade de uma tempestade iminente. Quem caminha pela Rua do Paço relata com frequência a sensação de estar sendo observado. Ao olhar para as janelas superiores, não é raro que transeuntes jurem ter visto um vulto, uma figura feminina, pálida, vestida de branco, cuja silhueta parece oscilar em uma dança macabra contra uma das varandas internas. Seria ela a representação do remorso ou a própria alma que, presa naquele cenário, repete o instante final de seu desespero?
O casarão não se limita às aparições visuais. Ele possui uma voz própria, composta por ruídos que desafiam a física. Operários que participaram das fases de restauração ao longo das décadas contam histórias que fariam o sangue mais frio congelar. Relatos de ferramentas que desapareciam e reapareciam em cômodos trancados. Janelas que batiam violentamente contra as esquadrias, mesmo em dias sem vento. E o som inconfundível de passos pesados subindo escadas que, no momento, estavam vazias. Algumas testemunhas descreveram o som metálico de correntes sendo arrastadas pelo assoalho de madeira. Um som que parece vir das profundezas da terra, como se algo estivesse tentando escapar debaixo das fundações. E o que dizer da tal vibração sombria que emana do interior? Aqueles que entraram no casarão antes da restauração definitiva descrevem um ambiente onde a temperatura caía bruscamente. Um frio que não vinha de fora, mas que parecia emanar do próprio coração da casa, como se a estrutura fosse um organismo vivo que absorvia a energia vital de quem se aventurasse por suas salas escuras. Em 2010, o governo estadual decidiu intervir. Com um investimento milionário, o casarão foi restaurado, preservando cada traço da arquitetura original, mantendo viva a memória de uma era que nos parece tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente. Hoje, o local abriga uma unidade da Escola Técnica da Casa Pia, sendo um espaço de ensino e desenvolvimento para jovens. É fascinante e talvez assustador pensar que diariamente centenas de estudantes circulam pelos mesmos corredores que foram palco de uma tragédia sangrenta séculos atrás. A luz elétrica ilumina os cômodos agora. Computadores e mesas escolares substituíram os móveis coloniais, mas o eco das histórias ainda permanece. Será que os fantasmas se incomodam com a presença constante da juventude, com o barulho alegre dos estudantes? Ou será que eles apenas observam, silenciosos, escondidos na luz que a restauração não conseguiu alcançar? Muitos dizem que a energia do lugar sofreu uma mutação, que o horror se tornou mais sutil, mais contido, aguardando apenas o momento certo para se manifestar novamente. A lenda de uma figura feminina, que muitos associam ao vulto pálido, é apenas uma das muitas faces desse mistério. Dizem que, em noites sem lua, o casarão parece respirar. Os vizinhos mais antigos evitam comentar sobre o que acontece atrás das portas trancadas após o término do expediente escolar. Há quem afirme que, ao passar pela porta principal, é possível ouvir um murmúrio, um som indistinto de vozes em desespero, como se o passado se recusasse a ser sepultado sob as camadas de tinta nova. A Casa das Sete Mortes é, em última análise, um espelho. Ela reflete nossas próprias inquietações sobre o que ocorre depois da morte, sobre a possibilidade de que atos violentos deixem marcas indeléveis no tecido do espaço-tempo. Como explicar que, mesmo após uma reforma completa que deveria ter limpado qualquer rastro de negatividade, a fama do local permaneça inabalável? Como ignorar o desconforto que ainda consome aqueles que passam longos períodos ali? O terror psicológico é talvez o elemento mais potente deste relato. Não precisamos de monstros com presas ou fantasmas com correntes visíveis para sentirmos o medo. O medo real é aquele que nasce da dúvida, da incerteza sobre o que é real e o que é projeção da nossa própria mente diante de um lugar marcado pela tragédia. A Casa das Sete Mortes é um lembrete vivo de que a história de uma cidade não é feita apenas de vitórias, monumentos e progresso. Ela é feita de cicatrizes. E o casarão número 24 é uma das cicatrizes mais profundas e visíveis de Salvador. Cada tijolo, cada viga de madeira, cada pedra daquela fachada guarda um registro involuntário de uma noite de terror que, de certa forma,
nunca terminou. Os séculos passam, os governantes mudam, a tecnologia avança, mas o casarão permanece, um guardião silencioso de um segredo que talvez nunca devêssemos ter tentado desvendar. Imagine-se agora lá, em uma daquelas noites de Salvador, em que o mormaço deixa as ruas vazias. Você caminha pela ladeira, a iluminação pública é precária e o brilho dos lampiões antigos ainda parece pairar na memória do calçamento. Ao chegar diante do casarão, você hesita. A porta é imponente. A arquitetura é um testemunho de uma época em que a vida e a morte caminhavam de mãos dadas. Você olha para cima, para as varandas, e por um breve instante, seu cérebro prega uma peça. Um vulto, uma sombra que se move contra a luz mortiça de um corredor. Seu coração dispara, um calafrio percorre sua espinha, e naquele segundo de paralisia, você entende por que as histórias sobre aquele lugar persistem. Não se trata de acreditar ou não em fantasmas. Trata-se de reconhecer que existem lugares onde a história deixa uma marca tão profunda que a realidade parece ceder. É a sensação de que o tempo ali não é linear, mas circular, e que talvez, em algum plano invisível, o Padre Manuel e aqueles que pereceram com ele ainda estejam vivendo os últimos instantes daquela noite fatídica. A restauração foi um ato de preservação histórica, mas foi também um ato de ocultação. Ao trazer a vida acadêmica para dentro do casarão, a cidade tentou exorcizar o fantasma do seu passado através do trabalho e do estudo. Mas o terror não é algo que se apague com reformas arquitetônicas. O terror é uma frequência, uma ressonância. A Casa das Sete Mortes continua sendo o que sempre foi. Um ponto de convergência de energias estranhas e acontecimentos inexplicáveis. Se você perguntar a um estudante de lá, ele talvez sorria e diga que não viu nada. Mas se você tiver a paciência de ouvir as histórias dos moradores mais velhos da vizinhança, perceberá que a lenda é muito mais viva do que os livros de história admitem. Eles contam sobre noites em que as janelas foram encontradas escancaradas, mesmo após terem sido trancadas com rigor, e sobre um cheiro de enxofre e sangue que, inusitadamente, permeia o ar em dias específicos do ano, coincidindo com as datas das mortes originais. Nossa jornada pelos corredores mal assombrados desta propriedade nos leva a concluir que a Casa das Sete Mortes é um dos maiores enigmas do Brasil. O horror que ela evoca não é passageiro. Ele se instala e se alimenta da curiosidade, do medo e do respeito daqueles que tentam compreendê-lo. É um lugar que nos ensina que a morte, em certas circunstâncias, não é o fim da jornada, mas o início de uma permanência. Se você, em algum momento de sua vida, decidir visitar o Centro Histórico de Salvador, lembre-se de passar pela Rua do Paço. Olhe para o número 24, mas não espere por uma placa turística sinalizando o horror. O horror ali é silencioso, é discreto. É uma presença que se sente na pele. Observe o casarão não como um monumento ao passado, mas como uma testemunha do indizível. E se, ao olhar, você sentir que algo também está olhando de volta, não se surpreenda. Você pode apenas ter captado um fragmento do horror que nunca descansa, aquela energia que atravessa os séculos e que nos lembra que, em Salvador, a história habita cada esquina e que algumas dessas histórias prefeririam permanecer enterradas no silêncio da eternidade. A lenda não se esgota aqui, mas a nossa incursão por este capítulo sombrio da história baiana chega ao seu ponto final. O que resta para nós é a dúvida e o arrepio que acompanha a consciência de que neste exato momento o casarão permanece lá, imóvel, observando o fluxo da vida moderna enquanto guarda, com uma fidelidade inabalável, o registro de mortes que mudaram o destino de um lugar. E você?
teria a coragem de cruzar o limiar dessa porta depois de saber o que aconteceu lá dentro? A curiosidade pode ser um caminho perigoso, especialmente quando se trata de lugares onde a realidade e o sobrenatural se fundem de maneira tão visceral. Se você sente que este relato trouxe a atmosfera de mistério que tanto procuramos, não guarde esse sentimento apenas para si. Aprofunde-se conosco, explore os outros mistérios que escondemos em nosso acervo e compartilhe esse vídeo com alguém que, assim como você, entende que a noite é o momento perfeito para encarar os medos que escondemos durante o dia. O casarão da Rua do Paço não é apenas uma construção de pedra e cal. É um monumento à persistência do inexplicável. Enquanto houver quem conte a história, enquanto houver alguém para sentir o arrepio ao passar pela sua fachada, a lenda da Casa das Sete Mortes permanecerá imortal. O terror é uma narrativa que se renova, que se adapta e que, acima de tudo, nunca encontra sossego. Fique atento aos sinais, pois o mundo ao nosso redor é muito mais denso de mistérios do que nossos olhos podem ver em um rápido relance. O convite para a próxima jornada está aberto, e o terror, como sempre, estará à sua espera, escondido nas sombras de lugares que parecem comuns, mas que guardam segredos capazes de fazer qualquer um questionar a própria percepção. Se você quer continuar a desvendar esses enigmas, se quer manter acesa essa chama de curiosidade pelo sobrenatural que nos define, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. A próxima história pode ser ainda mais próxima do que você imagina, e a escuridão, com certeza, terá muito mais a revelar. Não deixe de conferir os próximos relatos, pois enquanto a luz se apaga aqui, o mistério continua vibrando em algum lugar do mundo, pronto para ser descoberto. O horror não descansa, e agora que você conhece o segredo da Casa das Sete Mortes, ele também faz parte da sua memória. Fique na paz, se conseguir dormir após o que ouvimos hoje, e lembre-se, alguns lugares, mesmo após serem restaurados, nunca perdem o peso da própria história. Até a nossa próxima incursão ao desconhecido, onde o medo é apenas a primeira camada da verdade. A Casa das Sete Mortes é a prova de que o passado, às vezes, é um convidado que se recusa a ir embora, e a sua presença, ainda que espectral, é quase palpável para aqueles que se atrevem a prestar atenção. O casarão continua lá, guardando seus segredos, seus vultos e seus sussurros para a próxima geração de curiosos, para sempre imerso no mistério que é o próprio coração de Salvador.